como é que a gente pode entregar para o nosso cliente um produto de maior valor agregado na tua visão? Assim, qual é a dica que tu daria? O que que é o a mais que a gente pode entregar para o nosso cliente? Só vai ter pergunta de milhões, né? Não, olha, como é que eu vou saber? É entregando ao cliente aquilo que é a necessidade dele. Então, eu vejo assim um desafio muito grande para o consultor é saber qual é o problema. Porque muitas vezes o cliente não sabe, ele está perdido em sintomas que estão criando uma turbulência ali dentro. E você falou do desafio do impossível, e foi um projeto que eu tenho muito orgulho dele, porque eu liderei esse projeto na Ambev, numa das cervejarias mais complexas, né, da empresa. E o que que nós fizemos lá? Foi, eles estavam com um problema que era a baixa eficiência das linhas de produção. Esse é o problema declarado. Quando nós entramos, fomos vendo que se a gente não tratasse o problema do turnover, que a baixa eficiência de linha não ia ser resolvida. Porque as pessoas mais experientes vão saindo, você vai trazendo pessoas que ainda não conhecem a operação, você tem paradas não programadas, você tem quebras, e essa pessoa fica desmotivada e sai. Então, nós começamos, você falou do Maslow, eu quero explorar isso. Nós começamos a fazer um casamento da metodologia humanista, humanizada, que é a do Maslow, que trata necessidades humanas, com a metodologia cartesiana do Deming, que é o PDCA, é você ter meta, e toda aquela metodologia de solução de problemas, muitos fatos e dados, estatística, tecnologia para você fazer as correlações. Então, o casamento que quali quanti foi um sucesso, porque nós fomos ouvir as pessoas e as pessoas trazendo as suas dores. Então, não era uma necessidade só de quem assinou o cheque da consultoria, era uma necessidade de quem estava ali na operação, aquelas pessoas todas, elas tinham necessidades que refletiam no resultado. Então, para te dar um exemplo, quando nós fizemos o diagnóstico do Maslow, apareciam questões, por exemplo, de segurança, em que a pessoa saía no turno e o ônibus a deixava muito longe da casa dela, e lá na Baixada Fluminense, numa zona vermelha, né? Uhum. Então, uma das ações foi refazer essa rota. Isso trouxe um nível de satisfação incrível, porque limpou aquela preocupação da mente do empregado. E o empregado, quando ele está com a mente ameaçada, a segurança psicológica, ele erra. Ele comete erros não é porque quer, é porque ele está preocupado. Então, outras coisas foram resolvidas. Outra necessidade humana é você, na hora do almoço, bater papo com seu colega e ter um ambiente adequado. E o restaurante era quente, era um restaurante barulhento, com comida que não tinha um cardápio tão legal. O restaurante ficou lindo. Então, as pessoas viram que a empresa estava se importando com as necessidades delas e elas passaram a se importar com as necessidades da empresa, que é zelar pelo equipamento, fazer uma operação mais simplificada, trazer ideias. Então, esse casamento foi muito importante. E uma, um prejuízo que eles tinham em função dessa baixa eficiência de linha, que não chegava a 60%, não sei quantas pessoas aí entendem desses indicadores operacionais, mas eu acho que, falando um percentual assim, dá para entender. Não chegava a 60% a eficiência de linha. E hoje, eu até comentei com você, né, que o professor Falcone visitou lá e me informou, 10 anos depois, visitou tem 15 dias. Os resultados estão sustentáveis. A eficiência está em torno de mais de 90% e o turnover não chega a 4%. Era um turnover de 100%, era 22%, 23%. Então foi muito legal e foi assim um case que mostra para qualquer empresa que você não pode pensar só em melhorar a experiência do seu cliente.
Você tem que melhorar a experiência de quem faz o produto ou o serviço para entregar com qualidade ao cliente. Então, resumindo, a agregação de valor, ela começa no momento que você melhora a experiência do colaborador, não só no sentido das necessidades mais básicas, como eu mostrei, mas entram treinamentos, promoções, novas formas de recrutar, um respeito maior à diversidade e inclusão, que faltava lá também. Então, só um exemplo, você recrutar pessoas formadas só em universidades para poucos, né? Então, você Uhum. começa a recrutar pessoas que se formaram na universidade que ela deu conta, ou num curso técnico. E aí você vê que a pessoa corresponde, porque todas as pessoas podem aprender. Não é um diploma que Legal. faz a pessoa ter maior capacidade de aprender. E isso Maslow fala, todo ser humano tem uma capacidade diferente de aprender na unidade do tempo. Como que você resolve isso? Aprendendo um pouquinho todos os dias. Todos os dias você aprende um pouquinho. Você não pode ir para a cama sem responder essa pergunta: o que que eu aprendi hoje? E esse acumulado vai tornando você um profissional melhor, um consultor excepcional, um engenheiro, um CEO excepcional. É o aprendizado constante e não o aprendizado em doses cavalares.